Né? Primeiro ponto, devemos fazer o que para alcançarmos a misericórdia do Senhor? O pecador deve entender seu estado miserável de pecador. É o primeiro passo para alcançar a misericórdia, né? Seus irmãos observar, o cego estava à beira do caminho. Ali era uma situação de miserável, era uma situação caótica, era uma situação difícil. E o cego reconheceu essa situação de miserável. Um grande homem de Deus, ele disse: miserável homem que sou, diante de Deus, diante da presença de Deus. Ele entendeu o seu estado miserável, o seu estado de dependência, de que sem Deus ele não é nada, é um homem miserável, é um ser humano miserável. Então isso, a Bíblia Sagrada diz, isso é cair em si, é a pessoa entender que é miserável. Se os irmãos observar a parábola do filho pródigo, né, como nós sabemos, aquele homem, aquele jovem, pediu sua herança ainda com seu pai vivo, e depois foi para um lugar longínquo, um lugar longe, distante, e gastou toda a sua herança, se prostituindo, pecando com coisas horríveis. Mas a Bíblia Sagrada diz que chegou um certo momento que ele caiu em si. Ele entendeu seu estado de miserável, seu estado de pecador. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar lá diante do meu pai, vou dizer que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, e não sou digno de ser chamado filho dele, mas que ele me trate como um empregado da sua casa. Aquele homem, ele desceu, ele caiu em si, ele entendeu o seu estado miserável. Então, meu prezado ouvinte, para alcançar a misericórdia de Deus, o ser humano tem que entender isso. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados. Então imagine uma pessoa afastada da glória de Deus. O que é essa pessoa sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus? É um miserável que precisa, que carece se aproximar dessa glória, da presença de Deus. Então o primeiro ponto aqui, o ser humano precisa entender seu estado miserável, que está afastado, que está longe da glória de Deus, que é miserável, que depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então estamos pregando essa palavra para você. Entenda isso, meu prezado ouvinte. Venha para a presença de Deus, entenda seu estado. Quando Isaías viu a glória de Deus, no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia Sagrada diz que Isaías deu um grito dizendo: ai, né? Entendeu o seu estado miserável. A Bíblia diz que ele deu um grito dizendo: ai, que eu sou miserável mesmo, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, e estou aqui, vou morrer agora porque vi o Rei da Glória. Ele entendeu ali a sua situação. Ele estava vivendo num lugar impuro, ele estava vivendo em uma situação miserável, e entendeu que na presença de Deus precisa ser purificado, precisa ser limpo, precisa ser transformado. Mas ele entendeu, é isso que nós estamos pregando a palavra. Você precisa entender, meu amigo, que nós somos pecadores, e no pecado nós estamos afastados e somos miseráveis, e precisamos de perdão, precisamos de socorro. Então o primeiro passo para o homem alcançar a misericórdia de Deus, ele tem que entender que ele está na beira do caminho, que ele é miserável. Na beira do caminho você não vai para lugar nenhum, na beira do caminho você não tem direção certa. Mas a Bíblia já falou aqui, a irmã leu aqui, dizendo que Deus é tão bom que ensina o caminho ao pecador. Se ele entender seu estado miserável, Deus vai ensinar o caminho para ele alcançar a misericórdia. Você está entendendo o que é que Deus está falando nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É preciso entender o estado miserável de pecador, cair em si, e entender que está pecando na terra e peca contra o céu, como disse o filho pródigo, e correr para os pés do Pai para buscar perdão, para buscar socorro. E o outro ponto principal, ele precisa ser sensível à voz do Evangelho. O que nós estamos pregando aqui, a palavra do Senhor, que eu sei que tem muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, eu sei que tem pessoas que ouvem, mas não tem a sensibilidade de receber a palavra, de abraçar a palavra, de entender a palavra, de receber a revelação da palavra. Se nós observarmos, o cego estava na beira do caminho, e a Bíblia diz que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu, ele tinha um ouvido sensível, cego fisicamente, mas tinha uma visão, né, aguçada para aquilo que era de Deus, para aquilo que é de Deus. Tinha um ouvido bom e sensível para ouvir que Jesus é quem transforma, quem liberta, quem perdoa, quem tem poder, que é o misericordioso, que tira o homem da vida de miséria e traz para a presença dele para viver feliz como uma nova criatura, dando glória e exaltando o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo a mensagem do Senhor? Então é preciso ser sensível à voz de Deus. Aleluia. Aquele cego ouviu que era quem? Jesus de Nazaré. Ele não ouviu que era um cidadão aí, um adivinho, né, que arrasta multidões de pessoas aí em determinado tempo.
Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o único, aquele que transforma água em vinho, aquele que dá jeito naquilo que não tem mais jeito, aquele que liberta o pecador, aquele que liberta o cachaceiro, o maconheiro, aquele que liberta o maloqueiro, aquele que liberta aquele que está perdido na sarjeta, Jesus de Nazaré. Então você precisa ser sensível à voz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é quem ouve a palavra. Paulo também diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo também diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Jesus também falou isso também. Aleluia. A palavra de Deus é quem transforma, quem tem o poder para transformar. E as pessoas precisam ser sensíveis à voz do Evangelho que transforma. Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Seja sensível à voz do Evangelho, acredite no poder do Evangelho, acredite na palavra do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que é ela quem transforma o mais vil pecador. Aleluia! Então seja sensível à voz de Deus, à voz do Evangelho, que está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Eu acho que não tem mais ninguém que ainda não ouviu o Evangelho. O importante não é só ser ouvinte, como disse um dos apóstolos, né? Ouvinte que não faz caso, mas ser um ouvinte que coloca em prática, que é sensível à voz do Senhor, né? Ouve, crê e abraça aquilo que Deus tem para a sua vida. Então o segundo passo é ser sensível à voz do Senhor Deus, porque em meio a ser sensível à voz de Deus é o convite de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo mundo também deve ser sensível a esse convite maravilhoso. A palavra de Deus diz que o cego estava ali mendigando à beira do caminho, ouviu a voz, o seu ouvido sensível à voz, e ouviu dizer que era Jesus que ia passando. E a Bíblia Sagrada diz que agora ele começou a usar a voz, né? Começou a usar a voz para pedir socorro. O interessante, meu amigo, é que muitas pessoas estão em estado miserável, mas nem para pedir socorro, nem para ter misericórdia da sua própria alma, ele se levanta para fazer isso. E nessa noite eu te dou um conselho: tenha misericórdia da tua própria alma, comece a buscar, comece a clamar e peça socorro a Jesus Cristo. Usa essa tua voz para pedir socorro a quem pode te dar socorro, a quem pode tirar você dessa situação. Então o cego começou a ouvir, usar a sua voz. Ele diz: eu não tenho visão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho destaque, eu não tenho posição social, mas eu tenho minha voz, eu tenho meus lábios para clamar. E a palavra de Deus diz que o cego começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nessa noite, reconheça seu estado miserável de pecador, seja sensível à voz de Deus e comece a pedir socorro a Deus, comece a pedir perdão a Deus, comece a pedir libertação a Deus, que Ele tem para te libertar. Ele tem poder para fazer isso nessa noite. Começa a orar, começa a pedir. Usa essa voz que você usa, quem sabe, para ir para uma festa gritar, para ir torcer para um time de futebol, quem sabe para uma vaquejada gritar lá. Usa para pedir socorro pela tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Eu abadabraçura e deberrabaçou. O cego começou a clamar, não perdeu tempo não, meu irmão. No Salmo 34, versículo 6, o salmista diz: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Deus quer livrar a tua alma de todas as angústias que o pecado tem causado na tua vida. Agora é preciso você clamar. O próprio Deus diz: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem sabe você não sabe os segredos de Deus. O maior mistério que Ele quer te revelar é o plano de salvação para a tua alma nessa noite. Então comece a clamar a Ele, comece a pedir socorro, porque está chegando Jesus, já chegou aqui nessa noite, e Ele está com um convite especial. mandou esse povo igual mandou os seus discípulos lá, quando o cego começou a clamar. Jesus disse: vai chamar aquele cego que ele está clamando, vai chamar, atende aquele cego, chama ele. Está um chamado especial de Jesus para a tua vida nessa noite. Isaías no capítulo 55, ele diz assim: ó vós todos que tendes sede,
diz: vinde às águas. Jesus no capítulo 7, versículo de número 37, ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Isso está se falando de uma alegria. Então seja sensível à voz, o chamado de Jesus também nessa noite, que ele está chamando. A tua alma tem sede de salvação, a tua alma tem sede de perdão, a tua alma tem sede de libertação, e Jesus está dizendo: venha quem tem sede, venha que eu tenho água para dar, venha que eu tenho alegria para dar, venha que eu tenho salvação para dar, venha que eu tenho perdão para dar, venha que eu tenho poder para fazer aquilo que a tua alma necessita nessa noite. Aleluia. Chama o cego aí. Aí foram lá, disseram: cego, tem bom ânimo. Aleluia. Levanta o ânimo aí. Deixa desse baixo astral. Deixa dessa tristeza. O convite é especial. Quem está chamando é Jesus. Quem está convidando é quem tem poder nos céus e na terra. Venha para Jesus nessa noite, ele está te convidando. Então estão esses pontos aqui para você alcançar a misericórdia de Deus. Seja sensível. Jesus já chamou tanto a tua alma, e a tua alma está dizendo para você: eu tenho vontade de ser crente, eu tenho vontade de aceitar. Mas aí vem outras situações que te levam a deixar a tua alma sofrendo só com o desejo. Mas a tua alma tem sede de salvação, tem sede de salvação, e ela está clamando por socorro nessa noite. Então atenda o convite de Jesus, que ele está dizendo: vem, tenha bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem nessa noite. Era só o que o cego estava esperando. Interessante, irmãos, que a gente, pela história bíblica, lendo a história desse cego, a gente vai pesquisar sobre historiadores. Flávio Joséfo diz que aquele cego não era cego de nascença. Tinham arrancado o globo ocular daquele cego, ou seja, para nosso entendimento, as bolas do olho, né? Ele não tinha. Então veja o que é que Jesus pode fazer. Chegar diante de um cego que é cego de nascença, tem um globo ocular, ainda é um milagre extraordinário. Imagine fazer um milagre em um cego que os dois olhos foram arrancados. Então imagine o que é que Jesus pode fazer por você nessa noite. Ele faz o impossível, aquilo que a medicina não faz, aquilo que teu papai e mamãe não faz, o que o marido e a família não podem fazer, o que a sociedade não pode fazer, é transformar a tua vida. Nada pode fazer acontecer aquilo que você precisa nessa noite. É só Jesus de Nazaré que tem esse poder, e ele está dizendo para você vir para ele hoje. A maideira vai subir de baixo. Glória a Deus. Só o Senhor tem poder. Aleluia. Seja sensível à voz de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Seja sensível ao convite dele nessa noite. Jesus lindo. A tua alma chora dentro de você. Meu Deus. A tua alma clama por socorro. Aleluia. E nessa noite Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer dar alívio para a alma. Seja sensível à voz dele nessa noite. Aí a Bíblia diz que o cego se levantou, hein? Ele estava prostrado em uma situação miserável. E pode olhar que o cego se levantou, mas tinha outra situação. A Bíblia fala de uma capa aqui. Essa capa é assim, é símbolo de miséria, do pecado. É o símbolo da transgressão. É o símbolo da iniquidade. E o ser humano tem que reconhecer, como eu já falei essa noite. O salmista no Salmo 51, ele disse que foi gerado em transgressões e foi concebido em pecado pela sua mãe. O estado, a capa de pecado sempre acompanha o ser humano. E tem esse outro processo que o ser humano precisa entender para atender o convite de Jesus e para ter uma vida liberta e transformada e viver em uma sociedade corrupta, cheia de iniquidade e de pecado, e fazer a diferença e o nome do Senhor ser glorificado na terra. É preciso entender que é preciso jogar essa capa para trás também. A Bíblia diz que o cego se levantou, pegou aquela capa velha e jogou para trás, jogou para fora. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi até onde estava Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa a capa de pecado para trás. Quem sabe você está olhando para a nossa igreja e vê alguém que ainda está com essa capa aqui no nosso meio, né? Aqui tem capa de Elias,
Aqui tem a capa de Eliseu, que é a mesma. Os santos cheios do poder de Deus. Mas eu quero também te dizer que tem alguns que vieram, que não deixaram a capa também do cego Bartimeu. Ainda está aqui no nosso meio. Mas não olhe para essa capa não. Olhe para a capa de poder que tem Jesus Cristo, Filho de Deus. Que joga essa capa para fora e venha para cá. Eles têm uma capa de unção, como foi pregado aqui a nossa irmã. Nascer da água e do Espírito. Ser revestido do Espírito Santo de Deus. E ter uma vida transformada, mudada. E ser testemunha de Deus na terra. Com poder e autoridade mesmo. Glória a Deus. Jesus quer trocar essa capa tua aí de pecado. O cego diz: Jesus vai ter tudo novo para mim. Para que eu quero capa velha mais? Para que eu quero mais essa imundícia de mendigo, de miserável? Que era também um símbolo de uma pessoa que mendigava, né? Tinha que usar aquela capa que o destacava na sociedade. Quando ele passava, todo mundo conhecia pela capa que ele era um mendigo, que ele era um miserável, e para outros era um amaldiçoado. Mas Bartimeu disse: nunca mais, nunca mais, nunca mais vão me olhar com esses olhos, nunca mais vão me olhar dessa maneira. Eu vou jogar essa capa fora, porque eu sei que o Jesus de Nazaré tem outra capa nova para me dar. Eu sei que o Jesus de Nazaré não só tem outra capa nova para me dar, não. Ele tem uma vida nova para me dar. Ele tem bênçãos para me dar. Então ele está aqui dizendo nessa noite: vamos quer ajudar. Então, graças a Deus, igreja do Senhor, joga a capa para fora, Bartimeu, que o mestre te chama. Joga essa capa velha do homem miserável, do pecador miserável, do homem que vive afastado, da mulher que vive afastada da glória de Deus. Joga e vem para Jesus, e vem para a glória, vem para a presença, para alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que o cego corre. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? É a hora do teste, né? A gente passa por tantos testes. Ontem eu preguei lá na congregação Betel do teste que Esté passou. E um dos testes foi quando ela foi levada para a sala do tesouro. Ali onde o rei Assuero fazia o teste das moças, né? Se o coração das moças estavam voltadas para o tesouro do rei, ou se estavam voltadas para o coração do rei, né? Então Deus às vezes faz teste. Jesus fez o teste com aquele cego também, como faz com qualquer outro. É por isso que muitos se perdem no nosso meio, porque não passam nos testes de Jesus Cristo. Porque parecia uma pergunta sem cabimento ali. Se o homem estava cego, não tinha o globo ocular, tinha sido arrancado, o que era que aquele cego queria mais na vida, irmão? A não ser sua vista. Agora Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ali era a hora do teste. Nesse ponto eu digo para você: venha para a presença de Deus, passar pelo teste da fé que gera milagres, na presença do Deus verdadeiro e poderoso. Se Jesus pergunta, é porque Ele quer fazer. Se Jesus pergunta, é porque Ele quer fazer e pode fazer. É só passar nos testes da glória. Deus, aleluia. Quem sabe se fosse eu ia dizer: eu quero ganhar na loteria, né? Eu quero ser rei aqui em Israel, mesmo cego. Não é porque a cobiça, quando ela é gerada no coração do ser humano, ele não olha para outra coisa. Então Esté naquele momento não olhou para o tesouro do rei Assuero, né? Olhou para o coração. Ela disse: eu quero o coração, porque se eu ganhar o coração do rei, eu ganho o rei e ganho todo o tesouro. Então o cego foi sábio também ali. Que queres, cego, que eu te faça, cego? Aí o cego disse: Senhor, eu quero ter vista, eu quero meus dois. Ei, globo ocular, de volta aqui, Jesus, que eu sei que é teu. Tu tem novo para me dar, Senhor. Eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor tem. O que é que você quer de novo de Jesus? Alguma coisa que perdeu? Alguma coisa que você perdeu por essa vida aí? Jesus tem novo no céu para te dar. Então atenda o convite dele nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei de onde veio ali as bolas dos olhos que ele dizeu, né? O globo ocular. Eu só sei que Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Dois olhos novinhos, meu irmão, do céu. Porque não tinha, irmão. Era só os buracos. Então, imagine o poder que o nosso Jesus tem. Veio, a tua fé te salvou, cego. Completou a bênção ali na vida do cego. E o cego, eu creio, né? Foi a primeira pessoa que ele olhou, foi para Jesus de Nazaré naquele momento.
A Bíblia Sagrada diz que ele alcançou misericórdia do Senhor porque fez isso. Tudo tem um processo em nossas vidas, irmão, nós devemos entender, né? Prezado ouvinte também na palavra de Deus, tudo tem um processo e a gente deve seguir esse processo para que possamos alcançar a misericórdia de Deus e sermos felizes na presença do Senhor. Misericórdia significa Deus não nos dá aquilo que merecemos. Graça significa dar aquilo que não merecemos, né? Ao contrário, o cego alcançou misericórdia, alcançou graça. Ele não foi castigado pelo que merecia como um homem miserável, alcançou misericórdia de Jesus e alcançou os olhos pela graça, um favor imerecido, e recebeu a bênção. Aí diz aqui, o negócio está completo agora. Ele ensinou tudo para mim, como a irmã Lei pregou aqui, né? O Senhor é bom e ensina o caminho ao pecador. Então agora eu vou seguir esse Jesus pelo caminho, pelo caminho, pelo caminho, pelo caminho. O cego não era um interesseiro, meu irmão. O cego era sábio. Por isso que é bom ouvir a voz do Evangelho. E a Bíblia Sagrada diz que o cego seguiu a Jesus pelo caminho, se tornou um discípulo de Jesus também, se tornou um seguidor do Senhor. Glória a Jesus. Porque muitos vêm para aqui, para a presença dele, e dizem: se eu receber eu fico lá, se fizer eu fico, se me der eu fico, né? Eu passei por tantas coisas quando eu fui crente, dos testes de Jesus. Eu ouvia dos parentes, dos amigos, dizer: ele foi para lá só atrás de uma crentinha, né? Não errou não. Eu vim atrás foi de uma crentona, meu irmão. Salva, lavada e santa e pregadora agora. Mas primeiro eu vim conquistar o coração do Rei Jesus para minha vida. Aí depois, meu irmão, o resto é que ele vai fazendo. Então venha para isso, conquistar o coração de Jesus Cristo e seguir a ele pelo caminho, que tudo de bom, de novo e para a tua vida e glorioso ele tem para a tua vida. Que você possa abraçar essa palavra nessa noite. O cego perdeu os olhos, o Império Romano tinha arrancado os olhos daquele coitado por causa do pai, né? Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu era um homem de destaque na sociedade, né? E Roma tinha medo daquele homem por causa da posição dele e terminou matando Timeu, né? Como Flávio José conta a história. Aí disseram: mas ainda tem um filho dele lá, pequenininho, rapaz, tenha cuidado, pode ser que quando ele cresça seja igual ao pai. E disseram: vamos arrancar os olhos dele. Só que ninguém sabe o que é que Jesus escreve, né? Lá no céu. Quem começa a escrever a história de cada um é Jesus, irmão. É verdade. Arrancaram os olhos, Jesus disse: eu estou com 2 novinhos aqui para dar. Vou passar por um caminho acolá, vou ver se o cego passa no teste mesmo. Eu vou ver se ele vai conhecer o estado que ele está. Ele reconheceu que estava na beira do caminho miserável. Ele ouviu falar que era Jesus, tinha voz sensível, tinha um ouvido sensível à voz do poder da palavra. Ele usou a voz para pedir socorro. Ele atendeu o convite de Jesus. Quando chegou, Jesus disse: estou com as 2 bolinhas novinhas aqui, ó. O Gobocó novinho para dar, veio do céu agora. Tome, já tua fé te salvou. Ainda recebeu a salvação e seguiu a Jesus. É um culto e ações de graça pelo caminho. Você pode fazer isso nessa noite? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa é essa que Deus fala aos nossos corações. O que queres que eu te faça nessa noite? O cego Bartimeu escolheu a melhor parte. E você, será que vai escolher? Jesus, quando pregava, ele disse: vinde após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É a hora de você tomar uma posição, em você abandonar o mundo de pecado, abandonar uma vida miserável que outra hora nós vivíamos do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus, ela é transformadora e pode transformar o seu coração em uma nova criatura. Se tiver uma pessoa para Cristo nesta noite, dê o primeiro passo para Ele. E eu tenho certeza que